Qual seria o plano de Deus para a nação de Israel? Como o povo o agradeceria pelos seus muitos feitos? Acompanhe comigo. Paz do Senhor, meus irmãos. Que bom que vocês estão aqui. Começamos hoje a nossa aula de número 10 da nossa revista Adoração, Santidade e Serviço. Os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Nossa aula de número 10 do nosso terceiro trimestre de 2018, que traz o título Ofertas Pacíficas para um Deus de Paz. Antes da gente entrar nas nossas aulas, se você não é inscrito no nosso canal, está passando agora por aqui, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, seu comentário se você gostar, e o nome de Jesus vai ser louvado e exaltado. Na nossa lição de número 10, Ofertas Pacíficas para um Deus de Paz, nós temos o nosso texto áureo que se encontra no livro, na carta de Hebreus, capítulo 13, versículo 15, que diz assim: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifícios de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessem o seu nome. A nossa verdade prática da nossa aula 10 diz assim: o crente oferece sacrifícios pacíficos a Deus quando pratica-se por meio a paz do Senhor Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Levítico, capítulo 7, versículo 11 a 21. Os nossos objetivos específicos diz mostrar a excelência da oferta pacífica, discutir a respeito da oferta pacífica na história sagrada e compreender a oferta pacífica na vida diária. O nosso ponto central da nossa lição diz assim: ofereçamos a Deus continuamente sacrifícios de louvor e adoração. A nossa introdução diz assim: adoramos a Deus com ofertas pacíficas quando nos apresentamos diante dele com o propósito de lhe render graça por todas as bênçãos recebidas. Com tal atitude, honramos ao Senhor com o culto racional, agradável e vivo. Para a gente entender melhor nossa aula, a gente tem que saber que o povo de Israel era o povo eleito por Deus, ou seja, eles eram filhos por eleição. Nós somos filhos por adoção. A promessa era para eles, e a gente vê no próprio livro do Gênesis Deus prometendo abençoar o mundo através da nação de Israel. E quando o povo está sob a direção de Deus, a gente sabe que eles eram dependentes de Deus. Saíram do Egito, passaram a ter a dependência daquele que é todo-poderoso. Aproximadamente 3 milhões de pessoas, como a gente já sabe das histórias, num lugar desprovido de manutenções humanas que o homem precisa. A gente sabe muito bem que o povo ofertava ali em palavras e em gesto, e o seu único objetivo, o seu único almejo era agradecer a Deus pelo seu zelo com o povo. Falando da nossa revista Ofertas Pacíficas para um Deus de Paz, a gente sabe que a palavra hebraica traduzida por oferta pacífica vem lá de uma raiz onde nos dá a ideia de que significa completar ou suprir aquilo que está faltando. A gente sabe uma recompensa ou um mal-entendido que aconteceu, que tem que ser esclarecido, ou um erro corrigido. A gente sabe, quando a gente começa a ler já a nossa introdução, agradecemos a Deus com ofertas pacíficas quando nos apresentamos diante dele com o propósito de lhe render graça. E com tal atitude honramos ao Senhor como um culto racional, agradável e vivo. Ponto de número 1 vai nos dizer assim:
dizendo melhor, nosso tópico primeiro vai dizer assim: a excelência da oferta pacífica. Os dois sacrifícios mais antigos da história sagrada são o holocausto e a oferta pacífica. Ambas oferendas eram tidas às vezes como um único ofertório. Entrando no nosso tópico de número 1, nosso ponto de número 1, que vai dizer assim: a oferta pacífica. Voluntariedade da oferta pacífica fica bem evidente no livro de Levítico. A oferenda, para ser caracterizada como tal, deveria ser acompanhada de ações de graça. Nenhuma petição era admitida naquele momento. O crente hebreu tinha o único desejo de adorar e agradecer ao Senhor por todas as suas bênçãos, galardões e livramento. Mais abaixo a gente vai ver o apóstolo Paulo ensinando-nos a oferecer de forma contínua ação de graças a Deus. Aí o nosso comentarista escreve dizendo que se agirmos assim, jamais perderemos a comunhão, quer com Deus, quer com a igreja de Cristo. Para a gente falar um pouco sobre oferta pacífica, a gente sabe que a oferta pacífica representava a nossa comunhão com Deus, ou seja, ela fala de paz com Deus, paz entre o homem e o seu Deus, fala de inteira dedicação da parte do ofertante para com o seu Deus. A gente sabe muito bem que a oferta pacífica era a oferta de gratidão, e louvor a Deus pelos seus muitos feitos. As ofertas pacíficas de gratidão e a de louvor era a que mais se destacava dentro desse todo esse período. A gente sabe muito bem que as ofertas eram dadas a Deus, oferecidas a Deus por várias vezes pelas suas bênçãos alcançadas, pelos seus livramentos recebidos. O ofertante oferecia um coração cheio de louvor a Deus, transbordante de alegria. Como diz a nossa lição, quando o povo recebia tal bênção, oferecia as suas ofertas pacíficas, a oferenda, quando era acompanhada de ação de graças, naquele momento o homem não poderia pedir nada, somente agradecer a Deus. Nosso ponto de número 2, que vai dizer a respeito das ofertas pacíficas, que diz assim: as ofertas pacíficas compreendiam 3 modalidades de fases, ou seja, ação de graça, oferenda movida diante do altar e voto. A gente sabe que a oferta pacífica, em vez de subir a Deus como holocausto, forma uma figura entre Deus, o ofertante e o sacerdote, onde eles se encontravam. O nosso ponto de número 2, ainda falando a respeito desses 3 pontos, dessas fases, a respeito da ação de graça, que diz assim: a fim de agradecer ao Senhor por um favor recebido, o crente hebreu oferecia-lhe bolos, coscorrões, ázimos amassados com azeite. Falando a respeito da ação de graça, a gente sabe que a lei do sacrifício pacífico tem a ver com o indivíduo que traz o sacrifício. Uma porção deveria ser consumida, segundo a nossa própria palavra. Uma porção era consumida por ele, uma porção pelo sacerdote. Quando oferecia-se em ação de graças, porque a paz foi restaurada entre Deus e entre o ofertante, entre o homem que pecava. E devido às suas ofertas pelo pecado, pela culpa, que foram apresentadas ao Senhor e foram aceitas. O homem era culpado, o homem era pecador, todos deveriam oferecer ação de graça. E a gente sabe que tudo isso simbolizava Cristo e a sua perfeição e a unção do Espírito Santo. Falando ainda a respeito do voto, vai dizer assim a nossa lição: nos momentos de angústias, os filhos de Israel faziam votos ao Senhor, prometendo-lhe ofertas pacíficas. Quando a gente vê a respeito do voto,
gente vê um dos primeiros votos registrados na Bíblia, Gênesis 28:20, quando Jacó, no momento de angústia, faz um voto a Deus. Falando a respeito do sacrifício, da oferta sendo voto, deveria ser consumido no mesmo dia, e o que dele ficar deveria ser consumido no dia seguinte, deveria ser comido perante o Senhor, e eles teriam que se alegrar, né? Era uma refeição de alegria em comum, e com esse respeito diferia de todas as outras. O povo fazia os votos ao Senhor, oferecendo-lhe ofertas pacíficas, né? E como foi falado, esse sacrifício que eles faziam, através dos votos, teriam que se alimentar, comido tanto no mesmo dia quanto no dia seguinte. Isso teria que ser diante do Senhor e com alegria. Nosso ainda ponto de número 2, ainda vai falar a respeito dessas 3 fases que foi comentada. Vamos falar a respeito da oferta movida. A oferta movida, na última etapa, o adorador entregava a oferta pacífica ao sacerdote, que, seguindo o manual levítico, aspergia o sangue do sacrifício sobre o altar. Em seguida, queimava a gordura do animal. O peito era entregue a Arão e a seus filhos. No último ato de sacrifício, o sacerdote movia as partes mais excelentes da oferenda perante o altar, ou seja, o peito e a coxa. A gente sabe muito bem que, falando a respeito disso, a parte de Deus era queimada sobre o altar. Eram as melhores partes, como foi falado, o peito e a coxa, eram queimados ao Senhor. Ou seja, quem tinha pecados, ou todos, tinha que pessoalmente trazer a sua oferta ao Deus de paz. A gente sabe muito bem que a oferta movida recebeu esse nome pelo fato de que tudo foi devotado e agitado, ou seja, foi movido primeiro para o altar de bronze, que simbolizava o preço que o nosso Cristo pagaria, né? E dando-lhe graças por haver pago, o sacerdote volteava, né, e agitava o holocausto em volta dos 4 extremos da terra, né? Ou seja, com efeito ele estava dizendo que o que Cristo iria fazer na cruz era o suficiente para todos nós. Ele pegava as partes mais excelentes e começava a voltear, a agitar, a balancear ao redor dos 4, simbolizando os 4 cantos da terra, para dizer que o que Cristo fazeria por nós seria o suficiente. A nossa síntese do tópico 1 vai dizer assim: as ofertas pacíficas eram excelentes pelo fato de ser voluntárias. Nosso tópico de número 2 vai dizer assim: oferta pacífica na história sagrada. Nessa lição a gente veremos 3 exemplos de pessoas que fizeram voto ao Senhor, ou seja, e foram atendidos: Jacó, Ana e Davi. A gente sabe muito bem essas histórias que a gente vai falar, falando um pouco a respeito de Jacó, Gênesis 28, 20 e 21, onde ele faz um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que eu faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz retornar à casa de meu pai, ao voto, o Senhor será o meu Deus. Quando a gente vê o caso de Ana, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11, que diz assim: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e lembrares de mim, e da tua serva não esquecer, mas se der um filho varão à tua serva, ao Senhor eu te darei todos os dias da minha vida. Ao Senhor o darei por todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. O voto conhecido de Ana. Aí a gente lendo os Salmos de número 22 e 25, vai dizer assim: o meu louvor virá de ti na grande congregação, pagarei os meus votos perante os que o temem. Para a gente juntar esses três pontos, para falar a respeito do voto um pouco, nosso comentarista pede para que a gente dá uma olhada nesse quadro, onde diz assim: o empenho voluntário de uma palavra a Deus,
né, a respeito do voto. É um empenho voluntário de uma palavra a Deus ou a outra pessoa. Nas Sagradas Escrituras, isso que é muito interessante. O voto, via de regra, tem um caráter sagrado, falando a respeito do voto. Tem um caráter sagrado e não pode ser revogado a menos que seja feito com base na ignorância e na presunção, né? Por esse motivo, isso é muito interessante. Para que o voto seja legítimo, que se observe os seguintes requisitos, 4 requisitos. O primeiro, voluntariedade. O segundo, consciência e responsabilidade. Isso falando a respeito do voto. O terceiro, conformidade com a palavra de Deus. E o quarto, que não envolva terceiras pessoas sem o consentimento delas, né? Falando a respeito do voto, tinha que ter essas 4 pontos e a gente lembrar que a gente está fazendo um voto a Deus, ou seja, Deus é fiel, a gente tem que ser fiel a Ele também, né? A síntese do nosso tópico 2 diz assim: as ofertas pacíficas fazem parte da história de Israel. O nosso tópico de número 3, ofertas pacíficas na vida diária, diz assim: de que modo apresentaremos hoje os nossos sacrifícios pacíficos ao Senhor? Há 3 maneiras: consagrando-nos a nós mesmos, preservando-nos sacrifícios de louvores e adorando a Deus em todo o tempo. Nosso ponto de número 1 do nosso terceiro subtópico vai dizer assim: a consagração incondicional. Aí o nosso escritor, nosso comentarista vai dizer assim: o melhor sacrifício que um crente pode oferecer ao Senhor é apresentar-se a si mesmo. Se a gente fosse fazer um voto ou uma promessa para alguém, dizendo assim: eu vou trabalhar amanhã para você, eu estou fazendo um voto para a pessoa, amanhã eu vou trabalhar para você, vou fazer algo para você lá na tua casa, vou te ajudar. A gente, nesse dia seguinte que a gente fosse trabalhar, a gente tinha que ir preparado, né, com o nosso uniforme adequado, um sapato, uma luva adequada. Para Deus não é diferente quando o nosso comentarista diz assim, que o nosso melhor sacrifício de um crente é apresentar-se a si mesmo a Deus. Para mim, me oferecer, falando a respeito de Deus, principalmente a Deus, eu tenho que crer nele, primeira coisa. Eu tenho que estar de acordo com ele, para que eu possa me oferecer incondicionalmente a Deus. Eu tenho que conhecer os seus planos para a minha vida. Eu tenho que saber o que eu quero fazer para ele, né? Para saber as suas exigências, conhecer o que ele quer, o que ele exige de mim, né? Que a gente sabe que é a nossa santidade a ele. Quando a gente conhece o que ele quer e a gente sabe da maneira que nós vamos se apresentar a ele, né? A gente então pode nos oferecer, nos consagrar incondicionalmente, se achegar a ele de maneira santa, porque ele é santo. O nosso ponto de número 2, do nosso terceiro subtópico, vai dizer assim: sacrifícios de louvores. Fazemos um sacrifício de louvor quando cumprimos plenamente a vontade de Deus. Mas para que cumpramos, é imprescindível apresentarmos diante de Deus com um espírito quebrantado e ansioso por Ele. Portanto, quando cumprirmos a vontade divina, apesar das circunstâncias adversas que nos cercam, ofereçamos-lhe o mais excelente sacrifício de louvor. Entenda uma coisa, que a gente pode louvar a Deus. O que é mais lindo, o que é mais bonito, é que Deus pode ouvir os nossos louvores. Por quê? Porque a cruz, ela permanece como um fundamento. E isso é para sempre, através de Jesus Cristo. Todas as coisas
a respeito da cruz corresponde a Deus, pois foi o sacrifício perfeito, o plano perfeito da criação, né? E que a nossa boca louve Ele, falando de respeito de sacrifício de louvores, que a nossa boca diga que Ele é Jesus, que Ele é o Salvador, que Ele é santo. Às vezes a gente fala tanto a respeito de Deus morreu por mim, Ele me ama, Ele pode ouvir um louvor. Se você estudar e ver o plano perfeito aconteceu, mas as histórias, né, o que Cristo passou, o que o homem passou vindo lá atrás, o pecado, a lei, a graça, a misericórdia, a gente vai ver que a gente tem que adorar Ele. A gente vê tanto de amor que foi investido em nós. Nosso ponto de número 3, adoração contínua, vai nos dar a ideia, o exemplo de Paulo e Silas, cantando e adorando a Deus, ofertando-lhe um sacrifício que, além de pacífico, era profundamente redentor. E por isso o apóstolo nos recomenda louvar continuamente a Deus. Louvar continuamente a Deus. Bom, é a gente louvar a Deus. O nosso louvor, como no passado, põe Jericó abaixo. O nosso louvor, como diz a nossa lição, ele gera milagres. Ele salva a vida. O comentarista Deus deu o exemplo de Paulo, né? Quando ele estava na prisão, quando orava, quando cantava, no mesmo momento, nosso Deus do céu lhe escutava. E o milagre aconteceu. A gente vê uma pergunta dizendo qual é o milagre. Alguém vai dizer assim, o milagre é o Paulo e Silas sair da cadeia, as cadeias se abrirem. O milagre, e de fato é um milagre, aconteceu isso. Foi por Deus, veio do céu. Mas o maior milagre foi que quando eles ofereciam o seu sacrifício de louvores a Deus, uma adoração contínua a Deus, louvando, exaltando o nome de Deus, o carcereiro ainda se converte a Deus. A gente sabe da história, pensa que eles fugiram e eles falam, não faça isso, né? E o resumo final, além de Deus fazer o milagre, tirar eles dali, ainda o carcereiro se salva, né? E eu quero dizer para você, onde você estiver, adore a Deus. Aonde você estiver, exalte a Deus. Louve ao seu santo nome. A nossa síntese do nosso tópico de número 3 diz assim: as ofertas pacíficas devem fazer parte da nossa vida diária. Eu quero deixar uma conclusão para vocês na nossa aula, que nesses últimos dias, né, o homem não está sabendo o dizer de amar a Deus, né? Muitos dizem assim, principalmente quando acaba um culto: quem quer aceitar Jesus? E eu faço uma pergunta: quem é o homem para aceitar Jesus? Jesus é perfeito, nós que somos errados, né? E o próprio Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ele se ofereceu a nós para pagar os nossos pecados, né? A gente tem que amar Ele. Eu estou aqui por causa dele. Você está aí por causa dele, né? Tanto amor. É por isso que a gente deve amá-lo a cada dia. Amar a Deus acima de todas as coisas. Deus abençoe a vocês. Até a nossa próxima aula. Que o Senhor possa guardar, que possa abençoar e proteger aonde vocês estiverem. E que o nome de Jesus venha a ser louvado. Deus abençoe.